Para quem viveu os dias áureos do café em Santos, ficou contido todo o espírito de uma época. Na virada do século XIX para o XX, quando o café começou a fazer um efeito econômico muito forte na cidade de Santos, como no estado de São Paulo e no Brasil, os grandes comerciantes de café perceberam que na faixa da orla era uma área interessante para começarem a morar. E começaram a surgir os primeiros, que eles chamavam de palacetes, né, na faixa da orla. O Gonzaga ficou mais restrito com a questão hoteleira, né, alguns estabelecimentos de hotelaria, mas o lado do Boqueirão, o lado até do José Menino, né, esses lados começaram a surgir nesses grandes casarões que eram quase todos ligados aos grandes comerciantes de café. Alguns ligados aos grandes concessionários também, da City, os ingleses da ferrovia, da São Paulo Railway, enfim, realmente eram as pessoas mais abastadas que começaram a construir nessa faixa de orla. Um casarão do início do século XX, por si só, merece atenção. E quando está de frente para o mar, num elegante endereço da Orla de Santos, é muito mais especial. Nós fomos até um apartamento no bairro da Aparecida, em Santos. E lá encontramos Dona Edith Pires sentada em uma poltrona, ao lado de fotos da família. Eu devo dizer que ela não tem 100 anos. Dona Edith atrai. Todos nós queremos pegar carona na cultura dela. E que sejamos todos orgulhosos disso. Uma coisa é certa, nossa convidada pouca gente tem. A convido para irmos visitar sua antiga residência. Mais que depressa ela se levanta, apesar da dificuldade para caminhar, e ao lado do neto Marcelo, nos acompanha até a Pinacoteca Benedito Calixto. Que bom, faz tempo que eu não vou. Faz tempo que eu não vou lá. Foi aqui, neste casarão branco, onde Dona Edith viveu até os 15 anos de idade. Essa casa foi construída por acho que alemão, um suíço, e logo que ele veio mudar para cá, a mulher ficou com câncer. Naquele tempo não sabiam tratar aqui no Brasil. Foi quando o papai comprou a primeira vez. Seu Francisco Pires era um comerciante de café. Ele tinha aí negócio na cidade, ele adquiriu o casarão para morar com a família dele. Era uma casa toda quadrada, não tinha esses terraços, não tinha nada disso. Bonito foi depois. O papai morou aqui, mas aí eu ainda não era nascido e meu irmão acima de mim não era nascido ainda. Mamãe quis mudar para São Paulo para as moças estudarem no Colégio Stafford e os homens no Mackenzie. E foram para São Paulo. Eu vim de São Paulo com 8 meses, porque deu uma crise de uma doença, não sei se foi sarampo, o que foi. Mamãe ficou com medo, eu tinha 8 meses, ela me mandou para a casa da minha avó. E a minha tia, que morava com a minha avó, não queria me devolver mais. Ela sempre foi muito apegada comigo. Tanto que depois de eu casada, ela deu a casa linda que ela tinha aqui na praia para eu morar. Tudo isso vem embalado num jeito, digamos assim, de menina. Tudo direitinho, no lugar certo, no tempo certo, no momento exato, a lembrança certa. E cada cômodo por aqui traz uma lembrança a ela. E são lembranças que hoje fazem parte da história da cidade de Santos. Na mensagem a passar, Dona Edith Pires é uma verdadeira especialista da cultura santista. E naquele tempo, a gente estudava com professores em casa. Tem até uma rua aqui do Dr. Dacoberto Gaso, foi um dos professores. Dona Tereza Nicolini também foi nossa professora. E era uma vida tão gostosa, tudo organizado. Chegava à tarde, os amigos dos meus irmãos iam jogar tênis. Era uma vida organizada. E a parte que tinha dos empregados, tinha um salão grande embaixo, porque festa aqui dentro, papai não queria para não estragar, né? Então, fazia uma festa lá, mas mamãe aprontava tudo do bom e do melhor para fazer festa lá no salão de fora. De todas as coisas que ela transmitiu pra gente, fez com que eu a admirasse ainda mais.
a paz de espírito da Dona Edith, a serenidade em seus 100 anos. As minhas lembranças são muito gratificantes. Eu fui muito feliz aqui em Pequena. O tamanho de um palacete, ele demonstrava a importância do seu dono, né? Então vocês tinham palacetes mais abastados, né? Assim, mais robustos. De fato, eram pessoas que tinham uma posição na sociedade da época, né? Os grandes comerciantes, os cônsules, né, da cidade, porque Santos tinha muitos consulados, né? A questão também dos concessionários, dos grandes coordenadores da ferrovia, da companhia de distribuição de água e de luz, que era a própria CIT, né? Do Porto de Santos, a Companhia Docas. Então essas pessoas, elas que detinham o poder econômico da cidade, elas de uma certa forma ostentavam isso através das suas grandes residências, né? Não só na faixa da Orla, mas também ao longo da Conselheiro Neves, da Ana Costa, que também existiam grandes casarões, né, de grandes comerciantes. Basta ver o famoso casarão da Dona Áurea Conde ali na Praça da Independência. Então era de fato um símbolo de poder. Logo na entrada está exposto um de seus 4 livros, Memórias do Casarão Branco. A cada página, um detalhe desse lugar tão especial. No alto de seus 99 anos, com emoção, entusiasmo, alegria e lembranças. Muitas lembranças. Eu fiz muito cachecol para soldado, eu tinha 12 anos, né? Porque foram meus irmãos, só não foi o mais moço, que ainda não tinha idade, e um de 18 anos foi para o Guarujá, não foi para frente. Ficou. Mamãe todo dia mandava o jardineiro levar uma cestinha com cuscuz, com bolo, com croquete que ela fazia, que eram 18 na turma que estava lá. Mamãe mandava para os 18, não era só para o filho, não. Minha mãe foi ela deve ser uma santa muito iluminada. Na sala principal era onde aconteciam as reuniões de família. Tinha um móvel só, que eram 2 cristaleiras, depois 2 Itagé com gavetas, com uns quadros bonitos. E no meio tinha um espelho que ia até lá em cima, assim, com uma banquetinha embaixo. Naquele tempo que nós íamos morar aqui, não era avenida, ainda era areia. Depois tinha uma calçada com os trilhos do bonde. Mas muitas vezes que eu fui dar volta no bonde 13, que ia até São Vicente e voltava, o montoneiro parava aqui de frente, que sabia que era a nossa casa. Era uma vida tão diferente. Depois veio um período de dificuldades, até com a própria recessão que teve depois da quebra da Bolsa de Nova York, em 29, né? Ele teve dificuldades financeiras, acabou tendo que vender esse casarão para saldar as dívidas que ele tinha. Aí quando o papai perdeu tudo, vocês podem acreditar que eu vou dizer a verdade. Eu cerava essa casa, eu encerava com escovão de joelho no chão. Mas anos depois ele conseguiu se reerguer em termos econômicos e recomprou o casarão. Nesse interlúdio, a casa ficou sendo utilizada como asilo de pessoas de idade, né? Os asilos dos idosos da cidade. E a casa ficou bastante castigada esse período, né? Tanto é que quando ele retomou a casa, ele teve que investir muito dinheiro para não só reformar, mas dotar ela com essas qualidades visuais, que é o que nós vemos hoje, com os vitrais, com as decorações de fachada, enfim. A casa ficou realmente uma joia da coroa aí na Orla de Santos. Meu pai foi um baluarte, viu? Ele foi um grande nome aqui no comércio cafeeiro. E foi quando começou o comércio de café ficar ruim, que ele vendeu aqui para pagar as dívidas da firma, que ele era da firma Rodrigues Alves e Companhia. E então ele vendeu aqui, nós fomos para uma casa alugada, aqui perto, nós fomos aqui na mesma rua. Mais tarde que nós mudamos para Marechal Deodoro. Mas nós demos todo apoio para o meu pai, porque meu pai podia ficar sem nada, mas ele não deixava a dívida sem pagar. E a firma que ele pertencia, Rodrigues Alves e Companhia, ficou ruim na situação do café, que ficou na Rua 15. Ele vendeu a casa para pagar as dívidas e nós fomos morar de aluguel. Memória e lucidez que impressionam. As lembranças se entrelaçam com a história que muitos de nós lemos em livros. É uma emoção, eu estou muito emocionada, porque eu
Eu estou vendo as minhas irmãs de noiva descendo a escada, armavam o altar ali naquele canto, daquela sala de lá. Elas desciam, como era bonito. Todas 7 irmãs casaram aqui. Que essa casa continue sobrevoando Santos e que seja sempre um palco para atrair milhões de eventos culturais e essa semelhança seja eterna com Dona Edith Pires. Ela tem essa figura, uma figura muito presente nessa questão de rememorar as histórias da cidade. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre Martins Fontes. Era um amigo da família? Martins Fontes, ele me conheceu quando eu tinha 8 meses. Mamãe estava morando na esquina da Rua da Paz, com a praia. Quando ele entrou, eu estava em pezinha no berço, né? Rindo para ele. Ele virou-se para a mamãe e disse: segura as suas dores aí, que eu vou fazer os versos para essa menina. E fez os versos para mim. Creio que Deus foi inspirado pelo ideal de um grande amor. E como um poeta apaixonado fez a mulher e fez a flor. Fez completando a obra divina para ser justo do seu mistério. A rosa da carne feminina, o lírio da alma mulher. Ambas formosas e queridas, mas tão diversas sendo iguais. Pois nem o lírio nem a rosa têm essa aparência especial. Vocês desculpem, a emoção me... E ela dá um testemunho pessoal dela daquele fato histórico, né? Porque realmente, quem viveu 100 anos testemunha muita coisa. E ela, de fato, testemunha grandes fatos da história de Santos. Ninguém na minha família chegou à minha idade. Eu estou com a taça. Antes de terminarmos nosso bate-papo, falo para Dona Edith que temos um piano logo atrás dela. Emocionada, ela se propõe a tocar. Eu tocava muito de ouvido. Isso que sai. Como é que é para a senhora estar sentada agora aqui no piano, no casarão? É uma emoção muito grande, né? Só que esse aqui eram só os grandes que tocavam, né? Tinha um de armário lá no fundo, que foi para a casa do meu filho de São Paulo, que ele dava aula, que era de armário, Pleyel, que era do alemão que vendeu a casa para o papai. Então aquele era ficava lá no quarto do fundo, era para molecada brincar. E esse aqui ficava nessa sala aqui, só as minhas irmãs que tocavam. Só os mais velhos? Só os mais velhos. A senhora gostou de visitar o casarão hoje? Nossa, hoje eu não vou dormir, a emoção é muito grande, viu? É. Muito tempo que eu não vim aqui. O tempo é definitivamente uma coisa muito estranha. Não tem nada de cronológico. Não deixe morrer a lembrança do Casarão Branco, a vida que nós tivemos aqui.